Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sextou, né? Sextou, agora na sexta-feira. Vai cair aí. Vai cair aqui, eu não sei o que é. é. O terceiro aí. Hoje quase cai nesse... tá meio zicado. Falar, espero que eu não... eu já tô tropeçamos hoje. Olha, espero que eu não tenha que usar esse pedaço aí do estúdio, porque eu não sou muito boa. Sou parecida com a Renata, que fica lá no switcher. Pra melhor quem é atrapalhado, tem que tomar cuidado, viu? Pois é. Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui dos nossos gráficos do dia, né? Nós temos 10 gráficos de sempre para quem nos acompanha. Eu vou falar um cenário bem interessante agora, né, o mercado, principalmente na Europa. Vamos colocar aqui na tela cheia para a gente começar a falar um pouco, né? Inclusive, o principal ponto aqui, né, para a gente começar a discutir é a questão da Europa, né? Ou seja, muita gente discutindo em relação à própria fala da Christine Lagarde, né, em relação ao aumento de juros na Europa, e que não estava sendo discutido no ano passado, né? Estava sendo muito, né, discutido para 2023, né, e agora começou ali, tem um discurso, principalmente agora, com os dados do período nos Estados Unidos, né, na Europa também com inflação muito alta, tanto em relação ao preço de alimentos, quanto em relação, né, às tensões entre Rússia e Ucrânia, que fizeram o preço do gás subir. Então, tudo isso a gente vai discutir em relação a como que reflete em Brasil, tá, em equities também, principalmente, tá. Mas antes de mais nada, a gente vai começar com essa apresentação, pessoal, passando aqui um gráfico da Bloomberg, né, com dados, né, de acordo com Barclays, né, ou seja, um banco inglês, né, que ele pega aqui os bonds, né, que tem ali os yields negativos. Ontem eu falei sobre isso, né, pessoal, ou seja, chegou no menor patamar desde 2020, né, ou seja, os títulos rendendo ali negativamente, né, e agora, né, eles vêm diminuindo essa proporção à medida que os juros no mundo todo começam a subir depois dos emerging markets, os mercados desenvolvidos já começam a trazer esse contexto atual, né. E essa conjuntura toda, né, todo esse cenário, a gente consegue observar que, né, dos bonds, né, que rendiam negativamente saíram de quase 14 trilhões de dólares para 8 trilhões de dólares. Ou seja, tiveram uma queda muito massiva ali no curtíssimo prazo agora, nos últimos 3 meses principalmente, 3, 4 meses atrás. E esse movimento deve continuar, né? E qual que é a principal leitura para onde esse fluxo está indo de forma geral? Claro que a gente olhar para equities, né, a gente consegue observar que Estados Unidos ainda tem um grande discurso em relação a esse trade de valor, né? Ou seja, principalmente financials, né, em setor de energia. Aqui a gente tem visto, inclusive agora com a Hanna, né, falando aqui de Brasil, né, PetroRio, Petrobras, 3R como as maiores altos, né? Então isso deve ali permanecer à medida que a gente consegue também observar, né, principalmente o petróleo já ultrapassando ali os 92 dólares também o barril, tá? Mas falando desse cenário, desse contexto todo aqui, para a gente não fugir um pouco do assunto, esse gráfico a gente consegue observar, né, ou seja, chegando a níveis ali próximo de 2020, como eu falei anteriormente, né, ou seja, que chegou até a passar ali próximo dos 18 trilhões e agora ali deve chegar próximo ali, de acordo com alguns economistas, próximo a 6 trilhões de dólares, tá? Esse movimento pode continuar, tá? Principalmente no mundo inteiro. Bom, aí quando a gente falou da Europa, né, anteriormente, esse gráfico ele retrata muito bem as expectativas, né, anteriores, né, e as expectativas atuais, né, sobre a política, né, na Europa, quando a gente fala aqui em projeções de aumento de juros, né? Então, esse gráfico aqui ele retrata desde fevereiro, né, desse ano até a projeção para dezembro, né, a expectativa de aumento de juros, né? Quantos aumentos de juros estão projetados para a Europa, né? 4 aumentos de juros na Europa, né? Então nós temos aqui, né, principalmente, né, dezembro, outubro, setembro e julho com as maiores probabilidades, né, expectativas, né, em relação de projeções de aumento de juros, tá? Então 4 aumentos de juros. Lembrando que nos Estados Unidos ainda não temos uma leitura muito clara, né, ou seja, quantos aumentos, inclusive tem se dividido muito entre diversas opiniões, né, inclusive tem discutido entre 4, 5, até mesmo 7 aumentos de juros nos Estados Unidos, né, para conter a inflação, inclusive, né, com esse dado muito forte, né, do payroll que veio ali trazendo uma grande certeza e veio ali, claro, uma grande proxy que a gente consegue observar os rendimentos, né, da Treasury americana que chegou a subir muito forte, né, trazendo ali já uma leitura que a inflação deve pegar ainda mais, né. Bom, aí a gente coloca esse gráfico aqui da meta, né, do Facebook, dos últimos dry downs, né, das últimas quedas acima de 10%. Né? Então é bem interessante lembrar, porque o próprio Facebook, né, ou seja, a meta, né, nesse gráfico aqui a gente pega desde 2003, tá, pessoal, as 5 maiores quedas, tá, desse papel. E o que é interessante, se a gente olhar em relação, né, ou seja, da maior queda foi praticamente agora, né, foi ali ontem, né, ou seja, chegou a cair 24,91%, quase 25%, né, aqui foi esse último movimento aqui. Mas se a gente olhar as últimas quedas, né, foram em torno ali de 14% que aconteceu em 2016, né, foi essa queda aqui. Aí depois nós temos ali quase 19% em 2018, né, que foi essa queda aqui. Depois tem uma quedas menores, entre 11% e 10%, né, que foram entre, né, o ano de 2021, né, e também, o ano de 2012, né, 2 quedas ali no ano de 2012, tá, que foi praticamente aqui, tá bom, pessoal? Então esses são os principais pontos para a gente lembrar e também entender, não só falar das quedas, né, dos últimos dry downs, mas o que é interessante aqui para o investidor, eu não quero só falar dos dry downs, das últimas quedas, eu quero dizer o seguinte, né?
Se a gente olhar, claro que esse gráfico aqui, a rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas sempre no longo prazo, né, a gente está falando aqui de 2012, né, até o ano de 2022, né, a gente está falando aqui nos últimos 10 anos, né, ou seja, a gente está olhando principalmente num cenário de longo prazo, né, que os papéis, né, não só de tecnologia, enfim, mas na média, né, ou seja, à medida que a gente abre, né, a escala de tempo, né, cada vez mais a gente consegue observar que esse lapso temporal tende-se aí a valorizar as ações, tá? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, tende a favorecer o mercado de equities. Tá? Então, o que é bem interessante também nesse gráfico é essa leitura. Se a gente pegar, né, um lapso temporal de 5, 10 anos, mesmo com essa queda ali muito forte de 20%, a gente teria também, né, um ganho adicional nesse papel. Tá? Então, que é bem interessante para lembrar nessa leitura. Bom, aí a gente tem esse gráfico aqui do JP Morgan, que ele mostra ali a perspectiva da média móvel de 7 dias, né, da mortalidade de acordo com a Omicron, né? Desde que a Omicron começou a ressurgir, né, ou seja, de acordo até com as últimas variantes, né, ou seja, agora, né, a BA2, né, ou seja, a última variante ali do coronavírus na África do Sul, tem preocupado, né, que dizem ali que ela é mais infecciosa que a B1, mas o que é interessante aqui é que a gente consegue observar que as mortalidades têm caído de uma forma muito, muito forte, né, ou seja, a gente tem observado ali desde dezembro até janeiro, né, mesmo que os números de casos tenham mantido-se ali em patamares altos, né, alguns infectologistas têm dito aí ao mercado, né, que possivelmente, né, o pior pode ter passado, né, pode ter já deixado para trás, e isso anima, né, o mercado como um todo, né, mas não tem nenhuma garantia. Mas se a gente olhar ali de acordo com o histórico, desde setembro principalmente a mortalidade, né, da média móvel de 7 dias caiu muito, tá? Então é um ponto interessante, né, inclusive tem até um quadrado aqui, a gente consegue observar daqui para cá, né, teve uma queda muito vertiginosa de dezembro até o momento, tá? Quais são essas linhas, né, ou seja, linha azul, a Ásia, né, representa a Ásia, a União Europeia aqui na linha amarela, os Estados Unidos com essa linha mais clara, e aqui essa linha vermelha representa aqui o compilado do mundo inteiro, tá? Então, a gente tem essa leitura. E logo aqui, esse gráfico a gente consegue traduzir em duas leituras, tá? A primeira é o índice de atividade medido pelo Google, que é um gráfico bem interessante, ou seja, ele mede movimentações de pessoas em diversos modais. E essa linha vermelha a gente coloca aqui, né, ou seja, a média móvel de 7 dias de novos casos de Covid. Tá? Então a gente consegue observar o seguinte agora no curtíssimo prazo, em fevereiro. Né? O índice de mobilidade do Google, né, tem melhorado, ou seja, as pessoas, né, têm um índice de mobilidade melhor, consequentemente com a queda de novos casos de Covid no mundo inteiro caindo. Né? Ou seja, a gente começa a ver esse cenário de curto prazo melhorando, né? Então, inclusive, até mesmo as infecções, né, ou seja, desde novembro, dezembro e janeiro, né, tem aumentado bastante, mas agora em fevereiro começa a arrefecer e isso já começa a trazer já um certo otimismo de curto prazo. Tá? Bom, aí a gente também tem esse gráfico que a gente comentou ontem, mas esse gráfico a gente vai traduzir em um ponto bem interessante adicionalmente que a gente disse na data de ontem. Né? Então esse gráfico aqui do JP Morgan, ele retrata qual que é o percentual, né, probabilidade, né, dos Estados Unidos entrar em recessão nos próximos 12 meses, como a gente falou ontem, né, que era na casa de 18% para quem lembra, e nos próximos 24 meses, né, ou seja, qual que é a probabilidade dos Estados Unidos entrar em recessão, a economia americana entrar em recessão, de acordo com os modelos, né, do JP Morgan, num período ali no lapso temporal de 12 e 24 meses. Tá? Então, como eu falei ontem, né, de acordo ali com 12 meses, né, ou seja, que essa linha azul está em torno de 18%, e quando a gente olha em 2 anos para frente, já está batendo ali na casa de 30%, tá? Ou seja, o risco da economia americana entrar em recessão. Tá? Então, ou seja, isso são diversos pontos, né, que algumas pessoas, alguns investidores, né, ou seja, analistas já começam a observar como um ponto de cautela. Claro que a gente consegue observar uma alta muito forte, né? Lembrando que já chegou a bater próximo de 90%, 80%, né, em relação a esse risco de probabilidade da economia americana entrar em recessão em diversos momentos, né? Desde os anos 2000 ali, né, ou seja, quando foi a bolha imobiliária, 2008, né, quando foi ali a questão da bolha na internet, bolha imobiliária 2008, e aqui nós temos a crise do Covid, né, ou seja, quando chegou a bater quase 100% ali, 99%, 95% de probabilidade, né, de recessão nos Estados Unidos. Então esse modelo ele tem identificado as últimas crises e agora tem aumentado, né, de uma forma considerável uma crise nos próximos 2 anos, né, chegando ali próximo de 30%. Tá claro que a gente não está dizendo que provavelmente pode acontecer, mas já começa ali a mexer algumas probabilidades em relação às preocupações, né, da economia americana. Tá? Claro que a economia americana está muito forte, a gente tem visto dados inclusive hoje que a gente repercutiu bastante com o payroll. Tá? Bom, aí a gente coloca esse gráfico que para mim é muito interessante, que fala os estágios da bolha. Né? E os americanos, né, inclusive a gente tem visto diversos grupos, né, inclusive investidores se discutindo por lá, né, até mesmo nós brasileiros falando da economia americana, qual deve ser o estágio, qual é o estágio que a economia americana está no momento. Né? Para quem conhece, a gente consegue observar, né, desde o early stage, né, ou seja, desde o começo ali
né, de uma possível bolha, ou seja, os ativos se valorizando, né, ou seja, no primeiro momento a gente vê o primeiro sell-off, né, depois a gente consegue observar, né, o entusiasmo, né, as pessoas comprando, depois a gente consegue observar ali um momento, né, ou seja, de euforia, né, e depois que tem ali uma ganância muito forte, né, greed, aí as pessoas se desiludem, né, aí depois cai, vem ali um novo paradigma, um bull trap, né, ou seja, as ações tem uma correção, depois sobe novamente, como as pessoas falam, né, retorno normal, mas não é bem assim, né? As pessoas chamam de pulo do gato morto, né? Ou seja, no motivo que as ações subam aí, sim, entra um momento de medo, né? E depois as ações caem bastante, tá? Então, qual que é a leitura desse gráfico, né? Os investidores estão se divididos em dois cenários, né? Um cenário um pouco mais otimista e um cenário um pouco mais pessimista, né? Ou seja, aonde a economia americana está encaixada. Eu deixo a conclusão para você colocar aqui no chat do YouTube para a gente comentando, para a gente discutindo, tá? O primeiro momento é o seguinte, alguns investidores dizendo que nós estamos no momento de bear trap, ou seja, no momento que teve o primeiro sell-off, que ainda tem uma grande chance ainda da economia americana, principalmente do S&P 500, se valorizar, tá? Por diversos motivos, ou seja, os Estados Unidos, mesmo com o aumento de juros, né, o S&P 500, mesmo com a revisão de earnings para baixo, tem uma perspectiva muito grande, as grandes empresas reportando resultados bons, né, perspectivas boas, e esse primeiro sell-off pode demonstrar uma oportunidade de compra. Então essa é a principal racional, né, falando de uma forma mais simplista, depois desse primeiro sell-off, tá? Ou seja, alguma parte dos investidores dizendo que nós estamos aqui no bear trap. E outra parte dos investidores dizendo que nós estamos no bull trap, né? Ou seja, que nós já subimos, os Estados Unidos já subiu muito, né? O índice americano ele já teve uma grande alta nos últimos anos e que agora, né, estamos aqui nesse momento da primeira queda e provavelmente teremos aqui um retorno ao normal, seja como chama esse gráfico, seja um possível retorno, né, do S&P 500, mas depois achei que seria o possível pulo do gato morto e depois nós teremos ali uma grande recessão, ou seja, uma grande queda das ações do S&P 500, corrigindo, né, a grande alta que aconteceu. Então, ou seja, os investidores são, né, divididos entre o bull trap, né, e o bear trap, né, ou seja, esses dois momentos aqui, tá? Então eu quero deixar até aqui no chat, queria saber a opinião de vocês, qual é o momento que a economia americana está, ou seja, estamos ali no momento de uma possível grande queda ou ainda é só o começo de uma grande alta por lá, tá? Isso que a gente traz essa provocação aqui. Bom, aí esse gráfico aqui a gente consegue já traduzir um momento interessante lá no Brasil, né, e no resto dos emergentes principalmente. Esse gráfico não está totalmente atualizado com essa última alta aqui de Selic que nós tivemos, mas o interessante é a gente saber que nos últimos 12 meses, né, o Brasil continua sendo o país que mais subiu juros, né? Ou seja, com os países de mercados emergentes, né? Ou seja, o segundo país que mais subiu juros foi Colômbia, depois foi o México, Chile, né? Depois temos aqui a África do Sul, Turquia, Polônia, Coreia, nós temos aqui também República Tcheca, Coreia, Rússia, Tailândia e por último a gente tem a China, né? A China ela não vai aumentando juros, a China ao contrário, ela vem cortando juros para estimular a economia, tá? Mas o Brasil vem subindo juros, né? De acordo ali com o comunicado, né, que a gente observou ali do Copom, né, inclusive ali com a última reunião que subiu os juros, né, possivelmente ali, né, a gente pode ter ali um aumento menor e tem uma possível leitura daqui para frente, né, de uma estabilização, né, da curva de juros quando a gente fala aqui em relação à curva se fechando, né, e isso pode trazer uma certa tranquilidade para o Banco Central daqui para frente. Claro que tem as preocupações adicionais e alguns pontos ele não consegue controlar, né. Bom, aí esse gráfico aqui a gente fala em relação ao balanço do Fed, inclusive o Marco falou no pre-market desse gráfico, acho que não tem muito que a gente comentar. É claro que a gente está num período ainda de easing, né, das economias, o balanço do Fed batendo 8 trilhões de dólares, né, ou seja, chegando ali no high. E um ponto interessante, né, que o balanço do Fed mais do que dobrou, né, nos últimos 12 meses e isso também mostra até certa provocação, como o Marco Saravalli já comentou, inclusive algumas ações, né, também têm acompanhado esse movimento de recompra de títulos, inclusive as empresas tech, e agora está no movimento inverso, né, ou seja, de retirada de estímulos que a gente vai observar nesse gráfico aqui, que é né, de acordo ali com a perspectiva, né, base do Goldman Sachs, né, ou seja, que possivelmente ali no terceiro trimestre de 2024 o balanço do Fed esteja em 6,6 trilhões de dólares, né, ou seja, a gente está falando agora de 8,8, né, quase 9 trilhões de dólares, expectativa para 2024, terceiro tri, 6,6, expectativa para 2025 no primeiro trimestre, ou seja, começo do ano de 2025, 6,1 trilhões de dólares, tá? Essa expectativa aqui, tá, do Goldman Sachs está sendo colocado na conta e são possíveis cenários aí, tá, que pode aí acontecer, tá, na economia americana e os investidores estão olhando para esse gráfico aqui, tá, que é o balanço do Fed, que é o principal ponto, tá bom, pessoal? Então esses são os principais gráficos de hoje. Hanna e Isabela para sempre auxiliar o investidor a tomar a melhor decisão para os seus investimentos.